Hoje vamos meditar sobre mais alguns trechos do Diário de Santa Faustina. Como já vimos em outros vídeos, Faustina é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão e registrou em forma de diário, por ordem superior, tudo o que contemplou a respeito de uma verdade fé, há séculos conhecida, embora bastante esquecida, a verdade sobre o amor misericordioso de Deus para com o homem e a transmissão de novas formas do culto da misericórdia divina. Ela recebe de Jesus a missão de divulgar essas novas formas de culto à misericórdia divina, como o terço, a festa e a novena. Porém, como já vimos anteriormente, a caminhada é duríssima. Ela é desacreditada, fazem pouco caso dela e as dificuldades são imensas. Contudo, ela prossegue na sua missão. Como sabemos, Faustina foi canonizada e seu diário é uma preciosidade da espiritualidade cristã. O culto à Divina Misericórdia é uma realidade. A imagem da Divina Misericórdia revelada por Jesus, o terço, a festa, instituída oficialmente pela Igreja no domingo seguinte ao domingo de Páscoa, demonstram o desejo de Deus de divulgar seu maior atributo aos homens. Vamos meditar sobre um dia muito especial na vida de Santa Faustina, 26 de maio de 1938. Hoje acompanhei Jesus quando, na ascensão, estava entrando no céu. Era quase meio-dia e envolveu-me uma grande saudade de Deus. Coisa estranha, quanto mais sentia a presença de Deus, tanto mais ardente era o desejo de contemplá-lo. Então me vi em meio a uma grande multidão de discípulos e dos apóstolos e de Nossa Senhora. Jesus dizia-lhes que fossem pelo mundo, ensinando em meu nome. Elevou as mãos, abençoou-os e desapareceu numa nuvem. Vi a saudade da Santíssima Virgem. A sua alma sentia a saudade de Jesus com toda a força do amor, mas estava tão tranquila e submissa a Deus que em seu coração não havia um só pulsar diferente da vontade de Deus. Faustina teve uma visão mística da ascensão de Jesus aos céus. E não foi só uma visão, ela fez parte da cena, sobrenaturalmente falando, puro dom extraordinário de Deus. Ela percebeu que quanto mais sentia a presença do Altíssimo, mais desejava contemplá-lo. É uma frase simples, mas cheia de significado. Fomos feitos para estar com Deus. Só seremos plenamente felizes em comunhão permanente com Ele. Contemplar a Deus indica contemplar nosso Pai, o próprio e verdadeiro amor, a verdade encarnada e a fonte de todo bem e de toda felicidade. Faustina provou o céu naquele momento, sentia a saudade de Jesus, mas estava tranquila, porque sua vontade estava em perfeita harmonia com a vontade do Senhor. Santa Faustina prossegue: quando fiquei a sós com a Santíssima Virgem, ela instruiu-me sobre a vida interior. Disse-me: a verdadeira grandeza da alma consiste em amar a Deus e humilhar-se em sua presença, esquecer inteiramente de si e não dar valor algum a si mesmo, porque grande é o Senhor, mas somente pelos humildes tem predileção e aos orgulhosos sempre se opõe. Sim, nesta visão mística, Faustina teve encontro com a Santíssima Virgem, que lhe ensinou sobre a virtude mais elevada do cristão, a humildade. Quando nos humilhamos na presença de Deus, com sinceridade de coração, admitindo o nosso nada diante de nosso Criador e Pai, somos como que elevados pelo Senhor,
que é caminho, verdade e vida. O orgulho só nos arrasta para pecados ainda maiores e nos conduz à nossa própria destruição. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quando veio me visitar novamente uma certa pessoa, sobre a qual já falei em outro lugar, quando percebi que começava a enveredar pela mentira, fiz-lhe ver que eu sabia que estava mentindo. Envergonhou-se imensamente e calou-se. Então falei-lhe dos grandes juízos de Deus e também que sabia que estava atraindo almas inocentes para caminhos perigosos. Desvendei-lhe tudo o que tinha escondido no coração, visto que tinha que me dominar para conversar com ela e para provar a nosso Senhor que amo os inimigos. Entreguei-lhe o meu lanche. Afastou-se com a alma iluminada, mas ainda está longe de agir corretamente. A secretária da misericórdia mostra em boas obras a sua santidade. Alerta a certa pessoa que ela está colaborando com a perdição de outras almas e com caridade e iluminada pelo Espírito Santo, explicando sobre o juízo particular e o juízo final, bem como sobre os desígnios do Altíssimo, Faustina se torna instrumento para que aquela alma, ainda que não estivera decidida em fazer o bem, fosse iluminada pelo Espírito Santo, bastando sua própria vontade, sua livre decisão de trilhar o caminho da luz para mudar de vida e buscar sua salvação em Cristo Jesus. Faustina continua: existem momentos em que Nosso Senhor cumpre os meus menores desejos. Hoje eu disse que queria ver espigas de cereais e do nosso sanatório não se podem ver. Um dos pacientes ouviu isso e no dia seguinte saiu do sanatório para o campo e trouxe-me algumas lindas espigas. Tenho sempre o quarto enfeitado com flores frescas. No entanto, o meu espírito em nada encontra satisfação e sinto uma saudade cada vez mais forte de Deus. Pedi hoje fervorosamente a Jesus pela nossa casa para que se dignasse retirar essa cruzinha que desceu sobre o nosso convento. O Senhor me respondeu: as tuas orações são aceitas por outras intenções, mas não posso retirar essa pequena cruz até que reconheçam o seu significado. No entanto, não deixei de rezar. Aqui percebemos um ensinamento muito precioso sobre a oração. Podemos e devemos pedir em nossas orações por nossas necessidades e desejos, mas eles devem ser nobres, de acordo com os ensinamentos de Cristo e de acordo com a providência divina. Está no Pai Nosso: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deus revela a Faustina que não pode retirar o obstáculo que atrapalha o convento, enquanto, segundo sua providência perfeitíssima, tal cruz não cumprisse o seu papel, fazer as irmãs reconhecerem o significado daquela tribulação e crescerem mais ainda na fé. Uma forte tentação. O Senhor me deu a conhecer como lhe é agradável o coração puro, e com isso foi-me concedido um conhecimento mais profundo da minha miséria. Mas quando comecei a me preparar para a Santa Confissão, fui acometida por fortes tentações contra os confessores. Eu não via o demônio, mas sentia-o e a sua terrível ira. Sim, trata-se de um simples homem, mas não é um simples homem, porque tem o poder de Deus. Sim, confessar os pecados não é difícil, mas desvendar os mais secretos
recônditos do coração, prestar contas da ação da graça de Deus, falar de tudo quanto Deus exige, tudo isso que ocorre entre mim e Deus, falar disso a um homem, isso supera as forças da gente. E sentia que estava lutando com poderes, e exclamei: ó Cristo, vós e o sacerdote sois o mesmo. Eu me aproximarei do confessor como de vós, não como de um homem. Quando me aproximei do confessionário, primeiramente desvendei as minhas dificuldades. O sacerdote disse que eu não podia ter feito melhor do que confessar, em primeiro lugar, essas difíceis tentações. Depois da confissão, todas elas sumiram e a minha alma sentia-se em paz. Impressionante este momento. O maligno estava procurando impedir Santa Faustina de se confessar com os velhos e já conhecidos argumentos falsos contra o sacramento da reconciliação. Não podemos esquecer desta certeza. O cristão só é cristão quando passa por padecimentos e dificuldades que visam tirá-lo do caminho da salvação. Como em um autêntico combate, Faustina lutou contra as tentações e se aproximou do confessor. Elas desapareceram. A presença de Jesus misericordioso na confissão a libertou das tentações. Vejam esta bênção. Pecado é pecado quando consumado, mas Faustina percebeu os ataques do maligno com estas tentações e clamou a Jesus para que elas cessassem no sacramento da confissão, onde o sangue redentor de Cristo é derramado sobre nós. E é exatamente o que devemos fazer: lutar contra nossas faltas e com as tentações que nos conduzem a essas mesmas faltas. Uma vez no recreio, uma das irmãs diretoras expressou a opinião de que as irmãs conversas não têm sentimentos e, portanto, pode-se proceder com elas severamente. Fiquei triste em ver que as irmãs diretoras conhecem tão pouco as irmãs conversas e que julgam apenas pelas aparências. Hoje conversei com o Senhor, que me disse: existem almas pelas quais nada posso fazer. São as almas que observam incessantemente os outros e não sabem o que se passa em seu próprio interior. Falam incessantemente dos outros, até na hora do silêncio estrito, que é destinado ao diálogo comigo. Pobres almas, não ouvem as minhas palavras. Seu interior permanece vazio. Não me procuram no interior do próprio coração, mas na tagarelice, onde nunca estou. Sentem o seu vazio e, no entanto, não reconhecem a própria culpa, e as almas em que eu reino em toda a plenitude são para elas um contínuo remorso de consciência. Em vez de se corrigirem, o coração delas enche-se de inveja e, não voltando à razão, se afundam cada vez mais. O coração, até agora invejoso, começa a odiar, e já próximas do precipício, invejam os dons que concedo às outras almas, quando elas mesmas não sabem e não querem aceitá-los. Que palavras profundas de nosso Salvador! Temos que ouvir tais conselhos e levá-los para a nossa vida diária. Isso é muito importante para vencermos nossas próprias imperfeições e alcançarmos a perfeita alegria em Jesus. Percebam a gravidade de se criticar o próximo e não meditar sobre si mesmo. A pessoa está tão perturbada que não consegue entrar em oração, não consegue estar com Deus. Dessa forma, não aprende nada com o Senhor e, permanecendo assim, se torna um ser humano invejoso, e a inveja leva ao ódio.
uma falta conduz a outra ainda pior. As últimas palavras desta revelação particular são bem taxativas. Próximas do precipício, invejam os dons que concedo às outras almas, quando elas mesmas não sabem e não querem aceitá-los. Repetindo, pois são palavras muito importantes para a nossa busca pela santidade. Próximas do precipício, invejam os dons que concedo às outras almas, quando elas mesmas não sabem e não querem aceitá-los. Jesus, eu confio em vós. Peço que nos ajude a sermos humildes, a reconhecermos nossas falhas, a procurarmos imitar os bons exemplos e a buscarmos multiplicar os dons que o Senhor nos concede para a nossa salvação e pela salvação de nossos irmãos. Enfim, o que vocês acharam desta belíssima revelação particular sobre a busca pela salvação através da humildade, enfrentando as mais diversas tentações, e a questão de um pecado levar a outro ainda pior, inclusive conduzindo para o precipício da perdição eterna? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.